Este episódio da série do Apagão à Transição é um oferecimento da ISA-CETEP, conexões que inspiram. Há 20 anos, o Brasil passou por um dos mais emblemáticos eventos da indústria de energia elétrica, o racionamento de energia. Quando começamos a produção desta série, nosso objetivo era fazer um registro histórico sobre um evento tão importante e uma reflexão sobre o futuro do setor elétrico brasileiro e a indústria de energia em geral, no âmbito do processo de transição energética. Mas não imaginávamos que as condições operativas do Sistema Interligado Nacional se agravariam a ponto de gerar tantas coincidências entre o passado e os dias atuais. Muitos dos temas discutidos na época do racionamento de 2001 voltam a ser debatidos justamente 20 anos depois. Novamente, uma crise hídrica assombra o país e, novamente, um risco de racionamento ronda o Brasil. O país está livre dos apagões, pelo menos no mês de julho, apesar de não ter atingido a meta de redução determinada pelo governo. As informações foram dadas hoje pelo presidente Fernando Henrique. Com esses números, o mês de julho não vai haver apagão. E se continuar assim, vamos superar essa crise sem nenhum apagão. O senhor descarta, então, o apagão? Eu não posso descartar, porque depende um pouco dessa relação com a sociedade. Mas se a sociedade continuar como está, convicta, ajudando, se as empresas continuarem como estão, nós vamos superar isso. E eu quero mesmo anunciar, em 2002, que nós superamos para sempre essa crise, porque nós continuamos construindo, melhorando a nossa capacidade de produzir energia, então vamos superar de uma vez por todas. E mais ainda, uma vantagem adicional, nós estamos mudando os nossos hábitos, nós estamos começando a entender que é preciso conservar energia, é preciso conservar água, não são bens infinitos. Evidentemente, tudo vai depender de que as chuvas venham. Em 23 de junho deste ano, o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, participou de reunião da Comissão de Minas e Energia da Câmara dos Deputados, dando uma visão bem semelhante à de 2001. E é por isso que nós adotamos medidas para que nós não percamos o controle do sistema, ou seja, que nós não tenhamos risco de interrupção do fornecimento de energia nos horários de pico de demanda. E também chegar numa situação, vamos evitar, chegar numa situação muito frágil para o suprimento de energia em 2022. Nós não queremos chegar em 2022 com uma forte dependência do próximo período úmido. É impossível se prever o que ocorrerá. Em paralelo, a Eletrobras se encontra mais uma vez em um plano de privatização. Dessa vez, porém, bem mais avançado. E alguns dos problemas observados no início do século são vistos novamente, como a necessidade de revisão da garantia física das hidrelétricas. Mas há outros desafios. A rede elétrica mais capilarizada hoje amplia o potencial de intercâmbio de energia entre as regiões, porém, aumenta os custos do sistema. Assim, como uma matriz mais diversificada reduziu em parte a dependência das chuvas e aumentou a segurança energética. Mas novas fontes renováveis, como a eólica e a solar, possuem geração variável, criando um novo desafio para o setor. Para Elber Ganum, que hoje preside a Associação Brasileira de Energia Eólica, esses são sinais de que o setor deve passar por um processo de modernização. Tem certos problemas do setor, parece que a gente está enfrentando e não são tão diferentes do passado. O problema talvez não seja tão diferente, o fim, né? O que você enxerga como problema, ele talvez não seja tão diferente, porque nós somos altamente dependentes de hidrelétrica, e graças a Deus que somos, né? Nós temos tanta hidrelétrica para aproveitar e temos que fazer sim. E às vezes a gente olha, poxa, rodou o New Wave, daí deu aquela sinalização, o preço pulou de uma semana para outra, mas peraí, parece que a gente está há 20 anos discutindo. No primeiro pensamento, você pode até achar que está, mas aí você vai para o segundo derivado e pensa, não, veja bem, não é assim. Né? Nós temos uma matriz diferente, nós temos a configuração da demanda diferente, temos hoje uma disposição maior de falar com a sociedade quando a gente tem sinal de escassez, a própria bandeira tarifária é um mecanismo para isso,
Mas, assim, o que eu sinto falta ainda, e acho que talvez a gente poderia ter colocado antes, talvez em 2004, naquela reforma, não sei, às vezes o setor também, no próprio momento, é uma questão de conveniência e oportunidade, a gente não consegue colocar as mudanças que gostaria. Mas o que nós precisamos muito no setor? Modernizá-lo. Depois da grande reforma de 2004 e toda a experiência que tivemos, nós temos que partir para a modernização do setor. E, assim, existem vários diagnósticos, vários estudos, e o IMME está coordenando esse processo de mudança, e que nós temos, o caminho correto de fazer. Discutimos recentemente os critérios de suprimento, então, você está adotando critérios mais sofisticados, critérios sofisticados de planejamento do sistema. Mas a gente precisa, sim, modernizar o setor, tanto em termos de regras, como em termos de sinais para o mercado. Não só sinais de investimento, mas sinais para o mercado como um todo. E, assim, está muito claro que nós estamos partindo para um setor em que a demanda tem um papel mais relevante do que a oferta. Nós temos que olhar para a história do setor elétrico, e a demanda sempre foi uma variável muito passiva no processo. Ela era o que era. E a oferta tinha que acompanhar. Além do crescimento da participação das fontes renováveis na matriz elétrica brasileira, outro fator também precisa ser considerado na modernização do setor. Estamos falando do processo de digitalização, que ocorre não só na área de energia, mas na indústria como um todo, como lembra Maurício Tomasquim, hoje professor do Programa de Planejamento Energético da COP, da UFRJ, e um dos principais responsáveis pela inserção da fonte eólica no parque gerador brasileiro. É claro que a gente passou já 20 anos, e é claro que mudou o mundo, né? Quer dizer, a velocidade de transformação tecnológica é enorme. A energia eólica, quando a gente era uma coisa assim, que eu sempre achava... Bom, todo mundo sabe que eu acho interessante a energia eólica, solar. Às vezes o pessoal lá algumas áreas do governo brincavam muito comigo, porque achavam que era ficar lá meio romanceando as coisas. E hoje eu fico contente porque isso aí é realidade, né? Os custos da eólica caíram enormemente, da solar caíram muito, surgiu a geração distribuída, tem a questão toda da digitalização que vai empoderar mais ainda o consumidor, cria questões de facilidade de comercialização. Então, você tem uma situação distinta que você tinha naquele momento, né? O fenômeno da transição energética e seus desafios para o futuro, claro, não devem ser negligenciados. Mas Mário Santos, hoje vice-presidente do Conselho de Administração da Enel no Brasil, destaca que não se deve esquecer da importância de usinas hidrelétricas com reservatórios, justamente em um cenário de aumento de participação de fontes de produção de energia variável. Eu entendo que o setor está vivendo um tempo quase disruptivo. É o tempo da transição energética. O problema da transição energética se impõe, você tem que realmente trabalhar com fontes que reduzem a pegada de carbono, né? Quer dizer, claramente, as fontes renováveis, com a redução de preço, passaram a ser o grande remédio para o problema da pegada de carbono. Particularmente, o país é um privilegiado, tem sol e tem vento, e particularmente o Nordeste é a cereja do bolo, tanto que ele é um exportador de energia e está salvando o país agora, né? Porque se não tivesse o que já foi feito de solar e eólica, e também do conjunto de linhas de transmissões de interligação entre os submercados, entre os subsistemas, né, que permite que essa exportação seja realmente transferida, né? Esse conjunto que foi implementado rapidamente no país e que é de grande valia, mas tem que se ter em mente que essas fontes são variáveis. São variáveis, são intermitentes. Elas são sazonais e mesmo dentro das sazonais são variáveis. Elas são intermitentes e são variáveis. Então, claramente, isso torna muito complexa a operação do sistema, do ponto de vista elétrico e energético. Você tem que ter interligações suficientemente poderosas para poder
transferir os grandes blocos de energia, porque senão, se você não tiver como transferir, você vai ter determinado supermercado com custo de energia zero, custo variável zero, porque você tem a geração e você não tem mercado. E tem hora que você tem pouca, tem hora que você tem o justo, mas tem hora que você tem muito mais, você vai desperdiçar energia. É como se fosse verter o vento, revisitar o problema de usinas hidrelétricas com reservatórios, que nós ainda temos, ou a própria revitalização de reservatórios, a revitalização de usinas, que pode conduzir também a agregar mais potência às usinas, que é um projeto que a Abrage há anos vem defendendo, que deveria ser realmente implementado, que seria a repotencialização de usinas, de ampliação de usinas. E todo esse conjunto de técnicos, que é um novo arcabouço para os leilões de energia, levando em conta todos esses novos atributos que são necessários para poder se conviver crescentemente com a ampliação, inclusive, das fontes variáveis, precisa ser rapidamente captado pela regulação. Um ponto importante, observado por Virgínia Parente, professora do Instituto de Energia e Ambiente da USP, é que, em meio ao processo de transição energética, deve-se evitar o trancamento tecnológico. Em outras palavras, não se deve colocar todos os ovos na mesma cesta e apostar em uma única fonte de energia que poderá se tornar obsoleta mais à frente. Olhando assim para o futuro, eu percebo assim que uma das mensagens mais importantes, uma das reflexões nossas mais importantes é não fazer o que é chamado de lock-in tecnológico. E o que é isso? É você não apostar suas fichas em alguma coisa que de repente vai ficar obsoleta. Então, por exemplo, porque tem muito gás no pré-sal, eu vou entuchar o país de térmicas a gás. Será que isso faz sentido realmente? Não é? Será que o mundo está caminhando nessa direção? Ou será que o mundo está aprendendo a trabalhar com renováveis intermitentes de uma maneira mais inteligente? Será que eu preciso de tudo isso? Ou eu preciso disso, algum disso, com certa parcimônia? A outra coisa que eu vejo também é que não é a hidroeletricidade que estraga a Amazônia. O que estraga a Amazônia, não é, se você olhar o mapa, se você olhar a quantidade de hectares, né, que existe na Amazônia e olhar os pontinhos que são as hidrelétricas, né, mesmo com reservatório, são pontinhos. O que estraga a Amazônia são outras coisas, não é? É o desmatamento, é a busca por minérios, é a contaminação, não é a hidroeletricidade. E mesmo na Amazônia, não significa que a gente deve também barrar todos os rios, não é? Assim, se a Amazônia é uma fronteira ainda explorável, do ponto de vista da hidroeletricidade, isso tem que ser feito com parcimônia, em subbiomas diferentes. Não é porque eu fiz aqui um barramento nesse rio, que para mim vai ser muito mais prático eu fazer outro, alguns quilômetros acima, é só transferir mais outro, e mais outro, e mais outro. E aí, de repente, você mata todo um veio de um rio, não é? A ideia é salpicar para que a água continue fluindo, como se fosse o sangue na floresta, não é concentrar em determinados veios e pronto, não é? Ainda mais que, embora a gente olhando assim a Amazônia por cima, ela pareça alguma coisa muito homogênea, ela não é. Há estudos que falam em pelo menos 16 subbiomas, 16 sub-regiões, no sentido de que algumas plantas que estão numa não estão noutras, alguns animais que estão numa não estão noutros. Então não faz sentido exaurir 1/16 dessa área, porque isso daí vai ser uma perda muito grande, mas explorar com consciência, substituir o óleo combustível, eventualmente por uma geração solar ou por uma geração hidrelétrica analisada na medida certa, sem exageros, pode ser um ganho para a própria floresta. Para Tomás Kim, o cenário atual também demanda mais flexibilidade do sistema para garantir a segurança energética do país e evitar que as consequências de um racionamento se repitam. Talvez o pessoal mais jovem, né, não sabe quão traumático foi para o país 2001, né? Quer dizer, foi um momento terrível, né? E quando você viveu aquilo, você tem claro que não pode acontecer de novo. Mas você tem que adaptar às novas questões
tecnológica. Então, eu acho que tem mudanças que, eventualmente, têm que ser pensadas, dado esse contexto. A questão de potência, né, de capacidade. A gente tinha grandes hidrelétricas, a gente nunca pensou no Brasil ia ter um problema de falta de capacidade, de potência, atender a ponta, porque as hidrelétricas estavam ali, uma capacidade muito grande. Hoje, você já passou a ser uma questão, né? A questão da intermitência das renováveis, então você tem que dar flexibilidade ao sistema. Então, tem uma série de questões que a gente tem que ir adaptando, pensando como adaptar o modelo para atender a essas questões, né? Em relação a 2014, a eólica em 2014, ela correspondia a 1% da nossa matriz. Hoje ela já está em 12%, 13% da matriz. Não existia solar em 2014. Hoje já corresponde a 5% da nossa matriz. São as duas que mais crescem dentro da nossa matriz. São fontes de energia intermitentes, que tem fator de capacidade médio, a solar de 20% e a eólica de 50%. E nós precisamos de energia firme. O que é considerada energia firme? É aquela energia que atende, é aquela energia que oferece potência. É a energia nuclear, é a energia termoelétrica e a energia hidráulica. Essa é a nossa preocupação também em preservar os nossos reservatórios, porque as nossas hidrelétricas são utilizadas na base do sistema e principalmente para oferecer potência quando do pico de demanda. O novo panorama da indústria de energia, com mais fontes intermitentes, mais tecnologia e mais atores, torna cada vez mais desafiador o papel do operador nacional do sistema. Por outro lado, o Brasil tem que saber tirar proveito das suas características energéticas. A ANEEL e a ONS e a própria EP têm um grande desafio, de não só desenvolver soluções próprias nossas, como também rapidamente procurar trazer dos países que já estão adotando, onde essas coisas já aconteceram, só que modo em reps, trazer a experiência desses países, mas tropicalizando ela na hora da exceção. Porque muito medo é simplesmente olhar e copiar, sem levar em conta as nossas peculiaridades que existem. Não é jabuticaba, do ponto de vista negativo. Nós temos nossas próprias e legítimas jabuticabas, como as nossas interligações, as nossas diferenças hidrológicas, de complementações hidrológicas entre as nossas bacias, sendo um país imenso, norte-sul, a biomassa, a nossa possibilidade de gasto, as nossas peculiaridades. A gente deve olhar o que acontece lá fora, sobretudo no problema da inserção de solar e eólica, mas deve levar em conta que ainda somos hoje um país com armazenamento, com baterias, entre aspas, dos nossos reservatórios, de mais de 60%. Daqui a 10 anos, talvez a gente seja só 50%, mas mesmo assim estamos 50%, mesmo sem fazer mais reservatórios. Por isso que a gente devia levar em conta essa necessidade de revisitar o programa hidrológico e todo esse conjunto de medidas regulatórias que devem ser decorrentes da aprovação da lei de modernização do setor. Um ponto peculiar que me toca é esse desafio de operar esse sistema, que é cada vez mais complexo para o ONS, leva em conta a responsabilidade que está tendo o ONS e está enfrentando muito bem de preparar essa nova geração de técnicos. Porque houve uma renovação muito acelerada no ONS. Muita gente saiu muito rápido. Então a gente nota hoje que o ONS está indo muito bem, mas tem uma responsabilidade grande. Essa mudança geracional tem que ser administrada com toda atenção, né? Se dá todo apoio ao ONS no processo de preparação de uma nova geração, para que essa transição, não só a transição energética, mas a transição de gerações de técnicos que se dedicaram toda a vida à operação do sistema elétrico brasileiro, ocorra mantendo um grau e um padrão de desempenho à altura do novo desafio da complexidade técnica, que hoje é muito maior do que a que a minha geração teve que enfrentar.
No âmbito da modernização do setor elétrico brasileiro, falamos de fontes intermitentes, transição energética, redução de emissões de carbono e outros fatores. Mas um aspecto tem se tornado fundamental: é o consumidor. A demanda, que sempre foi passiva no mercado de energia, agora passa a ter papel importante. Agora, eu também percebo que, naquela ocasião, nós tivemos um aprendizado importante que ainda não colocamos em prática. Ali, nós aprendemos que a resposta do lado da demanda é um mecanismo altamente eficiente para o sistema, seja em situações de escassez absoluta ou escassez muito grande, ou seja, em situações de variações. E eu lamento muito, e sei que não é uma coisa tão proposital, são questões históricas, que nós ainda não tenhamos implementado no setor elétrico brasileiro mecanismos de resposta à demanda que sejam altamente adequados e eficientes. Vamos chegar lá, estamos caminhando para isso. Então, hoje eu diria que das lições que aprendemos, e aprendemos tanto, diversificamos, dimensionamos, nós ainda, talvez a questão do mecanismo de resposta da demanda seja o que ainda nos falta, né? Então, eu tenho prestado muita atenção nessa discussão e me parece que a oportunidade de fazer isso efetivamente, ela tem ocorrido nos últimos, talvez, 3, 4, 5 anos, justamente pelo fato da matriz ter sido tão modificada do lado da oferta, pela quantidade de recursos que temos e a diversificação deles, mas nós percebemos uma mudança muito forte do lado da demanda. Num passado muito recente, o que era demanda por energia no Brasil? Era demanda por elétron. Você queria um elétron na tomada. Hoje, a demanda por energia no Brasil está altamente diversificada. Está tão quanto a matriz de oferta. Então, com esse olhar de diversificação do lado da oferta e do lado da demanda, embora a gente possa passar por períodos de escassez, por talvez operar o sistema no limite, ou aquilo que nós chamamos de período crítico, a nossa situação é muito distinta, tanto do lado da oferta quanto do lado da demanda. Nesse processo de aprendizado, o que eu traria de reflexão hoje? Que nós temos que utilizar cada vez mais esses mecanismos. A implementação recente do preço horário é um mecanismo nesse sentido. Mas agora as bandeiras já são indicadores relevantes. Mas nem só de novos desafios vive o setor. A modernização passa por corrigir antigos problemas, como a revisão da garantia física das usinas, como defende Firmino Sampaio, hoje presidente do Conselho de Administração da Light. As placas de usinas, desde aquela época, precisavam ser repensadas. Você estava com a energia física assegurada que não era verdadeira, até hoje não é. Você acaba resultando num deplecionamento muito maior dos reservatórios do que seria desejável. E isso é péssimo para o país, é péssimo para a visão de todos nós. A gente precisa dar uma revisada nesse processo. Lá atrás era muito mais fácil, porque você tinha preço baixo ainda de aquisição da energia. Você poderia revisar a placa em cima dos contratos iniciais, dando uma redução da energia assegurada, mas assegurando um preço maior, que era um preço de partida mais elevado. Com isso, você teria já até um incentivo para o ingresso de novos projetos, porque tinha preço que atraía melhor. Isso não foi feito. Um trabalho nesse sentido foi feito em 2017, quando Luiz Barroso ocupou a presidência da empresa de pesquisa energética. O especialista, porém, acredita que o problema deve ser novamente olhado com profundidade nos próximos anos. Essa garantia física ela não é a geração física do projeto, ela é, na verdade, o valor econômico que aquela geração tem, né? Então, um projeto que gera mais quando o sistema precisa, ele tem isso reconhecido na sua garantia física. Então, é uma confusão danada esse conhecimento. Mas eu acho que, por um lado, o Brasil perdeu oportunidades sucessivas de efetuar revisões já programadas. Historicamente, nós não revisamos.
as garantias físicas quando poderíamos ter revisado e efetuamos a primeira revisão no ano de 2017 para vigência em 2018. Foi uma primeira revisão e, por limitações legais, essa revisão não pode variar as garantias físicas dos projetos em mais do que 5% em cada revisão e 10% na concessão das hidrelétricas, né? Então, para sair desse imbróglio, a primeira coisa é ter a informação correta, e aquela revisão da garantia física feita em 2017, ela sequer considerou os valores revisados com a profundidade que precisam do histórico de vazões das hidrelétricas. Houve um efeito que pegou ali muito mais de aversão ao risco do que de histórico de vazões, e as mudanças climáticas estão aí, esse assunto precisa ser incorporado, e o Brasil vai precisar atacar isso de uma forma muito séria. Então, para 2023, que é onde tem a próxima revisão, a gente precisa, sim, olhar a metodologia de revisão de garantia física, ver se o que a gente tem está bom, se precisa melhorar, e trabalhar no dado, na informação, porque mesmo a informação de que, por exemplo, não há disponibilidade hídrica para o setor elétrico, que é uma informação ruim, mas ela é muito útil, porque ela permite que o planejamento a incorpore no seu processo de tomada de decisão. Então, essa é uma direção. A segunda direção da garantia física é olhar a garantia física das térmicas. Esse é um assunto bem mal parado também, e até considerando que garantia física de térmica no Brasil varia de acordo com o custo variável unitário dos equipamentos. Então, se o câmbio subir, por exemplo, o custo variável aumenta, para uma mesma flexibilidade, a garantia física diminui. E esse processo ele pode trazer uma ameaça à segurança de suprimento por fatores absolutamente fora do setor elétrico, como variação de câmbio, de preço de combustíveis e tudo mais. E a garantia física das térmicas, eu acho que a gente tem que olhar também como é que a gente vai tratar isso de forma mais sistemática. Esse é um problema que não é do Brasil, é um desafio que não é só nosso. A transição para um modelo mais aderente à realidade, com sua complexidade e múltiplos atores, demanda outro fator importante, um sinal de preço adequado. Para Mário Veiga, hoje Chief Innovation Officer da PSR, o sinal de preço é vital para o funcionamento de um setor elétrico eficiente. Essa transição de um mundo que começou muito mais estatal, tá? As pessoas têm dificuldade de lembrar que quando começou todo o modelo do setor, não tinha consumidor livre, praticamente. Então, você, ao mesmo tempo, você tem que fazer a transição, ao mesmo tempo, você tem que respeitar os direitos e se adaptar. E um exemplo é a questão dos subsídios. Por exemplo, é muito comum, vamos fazer esse negócio, subsídiozinho, etc. E a gente sempre brincava que subsídio tem que fazer muita conta, subsídio é legítimo, tem que fazer muita conta, porque uma vez que você deu um subsídio, reverter o subsídio é impossível. Existe uma expressão que você já deve ter ouvido falar, que reverter subsídio é pior que botar pasta de dente de volta no tubo, né? Uma coisa impossível. Para Gerson Kelman, hoje presidente do Conselho de Administração da Eneva, a necessidade de aperfeiçoamento do modelo regulatório deve ser encarada com naturalidade. Nós não devemos ficar surpreendidos que o marco legal necessite ser modificado de tempos em tempos, porque, na realidade, as fontes de geração modificam, as condições modificam, e nós vamos aprendendo com a experiência. Então, é natural. Quer dizer, nenhum de nós, velhinhos, que passamos por 2 modelos, devemos ter a posição reacionária e dizer, não me venham com um terceiro modelo. Porque, digamos, é bom que o setor, que as regras, a governança do setor vá se adaptando a essas modificações tecnológicas e de aprendizado. Na mesma linha, Firmino Sampaio também entende ser natural e necessário fazer uma nova reestruturação do setor elétrico brasileiro. Então, a gente tem que simplificar muito as coisas. E a gente não pode culpar o governo. Nosso modelo de decisão, que passa necessariamente pelo Congresso Nacional, passa por visões regionais, passa por modelo político de coalizão, você tem que ser uma administração muito grande de pontos de vista que você acaba não conseguindo fazer nem o ótimo, tá? Não quero dizer que o ótimo é o maior inimigo do bom. O ótimo é sempre um propósito desejável. E que muitas vezes a gente se contenta com o bom, mas
nunca pode abandonar o que é o ótimo. O ótimo é sempre aquilo que deve ser buscado. Toda a gestão tem que ser em busca da excelência. Somos provedores de serviço público e com a visão de servir bem ao público. Se não fizermos isso, não estaríamos cumprindo plenamente os propósitos que foram definidos nos nossos contratos de concessão. – 20 anos se passaram. O setor elétrico brasileiro tirou várias lições do racionamento de 2001. Daquele aprendizado, muitas coisas foram implementadas no modelo regulatório que surgiu logo em seguida. Hoje, essas medidas já dão sinais de que precisam ser aperfeiçoadas. Esse exercício, porém, deve ser constante, buscando adaptar o marco legal à realidade. Mas não só isso. O modelo regulatório também deve refletir ao mercado as diretrizes da política pública definida para o setor. Ninguém disse que é uma tarefa fácil, mas é o melhor caminho para traçar o setor elétrico que queremos para os próximos 20 anos. A série do Apagão à Transição é produzida por Adriana Nascimento, Camila Maia, Giovana Zilotti, Jade Estopa Pires, Larissa Arayun, Natália Bezutti, Paola Li, Rodrigo Polito e Olivia Nunes. Edição de som feita por Guilherme Real. Este episódio contou com áudios do Programa Fantástico da Rede Globo de televisão em 2001 e da reunião da Comissão de Minas e Energia da Câmara dos Deputados de junho de 2021.